E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é MC Jesus. Venho trazer mais esse vídeo aqui para comentar sobre um assunto que está bastante polêmico hoje. Ou seja, as pessoas estão tendo informações encontradas nesse sentido. Cada um fala uma coisa, inclusive especialistas, grandes youtubers e tal. E aí eu venho então esclarecer para você. A questão é a seguinte, o assunto é a respeito do então juiz Sérgio Moro. O que vai acontecer a partir do momento que ele se tornar o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, certo? O que acontece é o seguinte, muita gente tem dito, o juiz Sérgio Moro, tal, que é uma figura assim extremamente forte da política brasileira, vamos dizer assim. É interessante eu dizer isso. Nos últimos tempos, porque ele é o responsável por todo esse desdobramento aí e tal, inclusive que culminou na prisão do ex-presidente Lula, certo? Ou seja, a figura forte do Estado brasileiro hoje, certo? E aí o que acontece? Ele é conhecido, inclusive internacionalmente, como o juiz Sérgio Moro, certo? Porque o Brasil, como todos sabem, ele é constituído, ele adota, né, aquele sistema dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, certo? Sendo que o judiciário é o sistema mais técnico, certo? Porque, em primeiro lugar, a partir do momento que você se torna um juiz, primeiro foi por algum concurso público tal, você tem a licença da OAB, isso, aquilo outro. Ou seja, você inicia uma carreira dentro do sistema judiciário, certo? E o juiz Sérgio Moro, por ser um juiz de primeira instância, relativamente novo, né, tem 40 e poucos anos, ele então estava fazendo ali o seu trabalho e tal, e seguindo então a carreira no sistema judiciário. Porém, para assumir uma pasta, né, do o Ministério da Justiça, ele tem que ser licenciado. Ao ser licenciado, por ele ter sido concursado, ele simplesmente deixa de fazer parte do sistema do poder judiciário. E aí o que acontece? Tem muita gente especulando, dizendo, porque estava aquela história, né? O que o juiz Sérgio Moro deve fazer? Esperar para ser indicado como ministro do Supremo, quando daqui a alguns anos ainda no governo Bolsonaro, alguns ministros irão aposentar e tal, ou ele deve aceitar ser um ministro da Justiça. E a grande questão nesse sentido é a seguinte, muita gente, praticamente hoje no Brasil quase não há críticas ao juiz Sérgio Moro da parte da população tal, pelo fato de que ele foi responsável por tudo isso, né? Inclusive da prisão do Lula tal, por toda essa mudança aí no Brasil, certo? Mas existem algumas áreas, entende? Que sempre falaram, ele age em interesse pessoal, isso, aquilo, inclusive a oposição sempre disse isso, ligado com partidos, isso, aquilo outro, certo? Ou seja, ele está agindo de uma forma política e não jurídica, certo? E aí o que acontece? Exatamente a escolha do juiz Sérgio Moro entre esperar ser indicado para o Supremo ou entrar agora para o time aí do Bolsonaro, no sistema do poder executivo, faz com que toda aquela aura de intocável do Sérgio Moro ela ceda, certo? Porque a oposição tem então uma bala na agulha para poder atacá-lo. Até que ponto isso é bom para ele, bom para o Brasil, entende? A questão é a seguinte, eu acredito que o
juiz Sérgio Moro, ao aceitar ser ministro da Justiça, que é o Poder Executivo, que é o que fica gravado na história, porque na história ninguém fala do Legislativo e Judiciário, a não ser que seja algo realmente muito importante, como, obviamente, a Lava Jato será falada na história. Porém, no geral, quando a gente aprende história, a gente fala mais dos presidentes e etc, certo? Dos ministros, de pessoas que estavam ali na linha de frente, no executivo. Então eu creio que assim, é um momento da história que talvez o Sérgio Moro não queira perder, ele queira estar como protagonista, e por isso ele aceitou esse papel, certo? Que não vai ser nada fácil, inclusive com certeza haverão medidas impopulares, isso, aquilo, e um pouco a pessoa se torna mais humanizada, tipo assim, o juiz, né, acima de qualquer suspeita tal, se torna então um pouco mais sujeito aí a questionamentos, certo? Assim como o próprio fato de o mito antes da eleição e o mito depois da eleição, certo? Haverão medidas impopulares também, certo? O Bolsonaro não será sempre o mito, entende? Inclusive ele sempre diz, vamos tentar, isso, aquilo. E é interessante porque, obviamente, a população, como está cansada e tal, da corrupção, de tudo aquilo do que a gente tem visto aí durante décadas, certo? Tem tido aquela empolgação, tal, aquele patriotismo, e isso é interessante, isso é bom. Mas isso não é bom por si só, entende? É importante que as pessoas, com esse sentimento, ele se siga uma racionalização e as pessoas comecem a acompanhar a política, a se interessar e a questionar ações do governo, tal, a criticar se necessário for, certo? E elogiar quando merecer ser elogiado também. Então, assim, o Brasil ele meio que volta à normalidade agora, volta ao normal. Toda aquela onda de super-heroísmo, tipo sabe, o impossível vai acontecer agora, isso, aquilo, aquilo outro, deixa um pouco de existir com a eleição do Bolsonaro e com a aceitação do agora ministro Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, a política ela é feita assim, certo? A comoção popular, tal, a empolgação, isso, aquilo, das massas, a polarização, isso, aquilo. Então, eu acho que é interessante agora, nós, como brasileiros, entendeu? Começarmos a analisar a raiz das ideologias sociais que a gente fala tanto, né? Socialismo, capitalismo. Inclusive, eu sou um adepto de John Maynard Keynes, que vem depois, que é do Estado misto, né? E eu seria mais considerado centro, né? Do que esquerda ou direita. Inclusive, no primeiro turno, eu apoiei o Bolsonaro após a queima o incêndio do Museu Nacional. Esse apoio está aí num vídeo meu aí, certo? Vou até colocar aqui. Foi um dia antes do atentado que ele sofreu, certo? Ou seja, eu não estou vindo por modinha aqui, certo? Mas eu sempre disse que apoiava com ressalvas. Tenho questões muito fortes aí que eu não concordo com o governo do Bolsonaro. Por exemplo, as questões do Oriente Médio e tal, que é um lugar que eu conheço, inclusive, né? Já fui em Israel, em Jerusalém. Moro aqui na Europa, moro aqui em Londres, já morei muito tempo na França, visitei vários países daqui da Europa. Então, assim, toda essa política eu conheço bem, sabe? Eu tenho minha própria visão, então, assim, essa polarização, isso, aquilo, inclusive eu fui muito atacado no segundo turno, porque no primeiro turno estava claro minha posição em relação ao Bolsonaro, que era uma questão de voto útil e tal. E, porém, no segundo turno eu fiz vários vídeos também, então aí, vou colocar aqui também, certo? Cobrando posições dos candidatos, certo? Para que, então, eu me posicionasse ao lado de um deles, certo? Obviamente, eu sou anti o que estava aí, certo? Porém, não sou populista
não gosto de populismo. O populismo já aconteceu no passado, entendeu? Com Collor, com Lula, certo? Então eu tenho minhas ressalvas quanto ao populismo e tal, aquela euforia e tal. Então, quando eu disse que coloquei situações para os dois candidatos, tá aí nos meus vídeos, muito bem claro, em respeito àquilo que eu defendo desde o início do YouTube. Antes de qualquer youtuber que está aí, eu coloco essa questão, que é a questão da política internacional do Brasil, ser baseada em Jesus Cristo, que é, certo? A soberania de Jesus Cristo nas Nações Unidas, tal. Quem quiser saber mais, colocar vídeo aqui também, certo? Que é uma questão prática, inclusive jurídica, né? Já que a gente está falando de poder judiciário e tal. Nesse caso, estou falando de direito internacional público, né? Quem entender, quem quiser saber mais, pergunta aí nos comentários também e tal. Ou veja outros vídeos que eu vou comentar. Enfim, então assim, o Brasil volta ao normal, certo? E é hora de nós brasileiros então pararmos e começarmos aí a fundo. Não só nos alimentarmos por informações da mídia, que a gente já viu o que acontece, não só por informações isoladas em posts, seja no Twitter, seja no Facebook, seja aqui no próprio YouTube, certo? É hora de formarmos nossa própria opinião, certo? Baseada assim em conhecimentos profundos de como a sociedade funciona, isso, aquilo, certo? Então é isso. Agora, interessante, né? Quando eu falei de política, de que o Sérgio Moro agora ele se torna vulnerável, apesar de ter um super ministério aí, certo? Que inclusive é nos moldes aqui, por exemplo, na França, eu lembro que o ministro da Justiça da França ele tem um papel muito, muito forte, entende? Acima do ministro da Justiça, você só tem o ministro da... como se fosse o Home Office, né, aqui na Inglaterra, como se fosse ali como é que chama ali nos Estados Unidos? Que é aquele que cuida de imigração também, e tal, sabe? Que aí tem questões de entrada de pessoas, como é que eles controlam isso, aquilo, que já é uma questão de países desenvolvidos, entende? Para evitar terrorismo, evitar todo tipo de coisa. Então o que acontece? O ministério que o Sérgio Moro tá assumindo, né? Vai assumir hoje, provavelmente. Ele é um super ministério, obviamente não tem essas questões de imigração e tal, porque o Brasil não é ainda, né? Tá começando e tal, a ter essa questão de uma maneira muito forte. Mas é um super ministério e vai ficar na história com certeza, entende? Então talvez seja por esse motivo que o Sérgio Moro decidiu ir para esse lado. Porém, Sérgio Moro como juiz, nunca mais, entende? Já ficou na história o que ele fez como juiz. Agora ele se torna um político e o próprio Ciro Gomes, que é da oposição, falou sobre isso, né? Podem ver aí também, tem vários veículos. E é o que acontece agora, certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tamo junto. E se inscreva no canal, ative as notificações. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, discurta, entende? Comente alguma coisa que eu falei aqui que você não entendeu direito, certo? E veja também os outros conteúdos do canal aí, certo? Com música e tal, que aqui eu sou rapper, né? Então é isso. Fiquem com Deus aí. Forte abraço.